Bom, eu tenho aqui comigo, vou trazer aí também para a imagem para vocês, a Carla Bettina, ela que é assessora parlamentar na Câmara de Vereadores, assessora do vereador Ronaldinho, né? Isso aí, né? E ela veio hoje para trazer um assunto delicado, eu posso dizer, né? Mas que é muito pertinente, né? E importante, né? Importantíssimo nos dias de hoje, inadmissível até, que é falar sobre racismo. Mas a Carla Bettina que vai nos explicar ao longo dessa conversa, ao longo desta participação, esse episódio aí, infelizmente, que acontece nos dias de hoje. Carla, bom dia, seja bem-vinda. Obrigado pela tua participação já. Bom dia, Celinho, obrigado pela ajuda de vocês. Bom dia a todos os ouvintes. Sou a Carla Bettina, estou aqui não como assessora parlamentar hoje, qual atuo há quase 10 anos, servidora pública já há 21 anos, sempre função da comunidade camaquense. Quem esteve no tempo do Robson Marques, fui coordenadora de posto de saúde, já trabalhei nos carros da prefeitura. Então, sempre tentei alcançar o maior número de pessoas possíveis, atingir da melhor maneira. Tenho 40 anos, mãe de 3 filhos, casada. Sou filha de um policial do 30º Batalhão da Polícia de Camaquã, falecido Clineu Dias, e da Berenice Ferrão. Feita essa apresentação, é importante salientar que sou natural de Camaquã, filiada e atuante no mesmo partido desde os 18 anos de idade. Com isso, gente, eu consigo fazer com que quem me escuta saibam que, humildemente, eu pedi esse espaço como mãe. Mãe que nunca faltou uma reunião escolar, nunca faltou uma entrega de boletim. Tenho a minha primeira formação como magistério, aquele lá dos 4 anos e meio, graduada em recursos humanos, me apresento nessa manhã. Como que eu quero falar relacionado a professores, escolas e alunos, antes da minha manifestação, eu venho elogiar muito a coragem das minhas colegas a ainda estarem em sala de aula, ativas, tá? Nos dias atuais, onde alguns valores foram invertidos e o respeito por parte de alguns não se fazem já nem em casa. O fato hoje é atípico desses professores guerreiros, tá? O fato hoje, que eu venho contar com vocês com muita tristeza, podendo falar de tantas coisas boas que a gente faz nesse município, tanta gente luta pelas pessoas, eu vim trazer um caso que estourou em junho deste ano. Esse caso vem há uns 3 anos já, a minha filha sofrendo isso, porém ela não tinha coragem de falar, porque ela nunca quis sair dessa escola. Mas em junho desse ano, ela, uma menina muito meiga, ao contrário da mãe, ela é muito quietinha, tá? Elogiada por tudo que é esse professor, se ela não tira 10, ela fica triste, ela vai atrás de saber, ela quer fazer, ela gosta de nota boa, é uma criança exemplar. Todos os professores são testemunhas por onde ela já passou, que é a Escola Romano, e hoje essa escola que é do Estado, que eu não vou citar o nome, em função de uma orientação da minha advogada, tá? Preservando ela, também não cito o nome dela e não cito o nome da escola. Durante esses 20 anos, eu levo e busco ela na escola, então, nesse dia, desses 20 anos que eu sou mãe, né? Eu tenho filho já de 20 anos, sempre levei meus filhos e busquei na escola, os 3 eu levo e busco. Então, quando ela subiu no carro, tristonha, em junho, eu já senti ela diferente, sabe? E perguntei o que tinha acontecido, e ela falou: mãe, eu estou confusa. Eu estou confusa porque tudo que tu me fala sobre a história do negro não parece ser verdade. Porque há anos eu ouço a professora falar, e essa minha professora, ela diz que a escravidão não foi o que tu nos conta, não foi exatamente o que está nos livros, que isso é um mimimi, né? Que, na verdade, o Zumbi dos Palmares não lutou tanto assim. Essa mesma professora trazia conversas homofóbicas, que não aceitava casamento entre homens. Eduardo Leite, próprio governador, que essa escola é do Estado, tá? Próprio governador Eduardo Leite, chamando de apelidos como Leitinho, não aceitava também. Então, essa professora veio trazendo isso, e como a minha filha é uma criança que eu criei, dizendo que o professor, eu respeito, o professor é o que vai dizer tudo assim na sala de aula, ela começou a ter essas dúvidas. Mas não bastando essas falas que não podiam ter nunca acontecido. Imagina quantas outras escolas essa professora não passa durante o dia e quantas outras turmas ela não vem formando com essas conversas medíocres, né?
a coleguinha da minha filha fez um questionamento. Fulana, por que a palma da tua mão é branca se a tua pele é preta? Normal, gente. Uma criança pode perguntar. Ninguém nos fala sobre isso. Ninguém sabe que aquela textura ali da nossa pele branca, tá? Tem as células ali, que mesmo colocando assim na exposição do sol, ela não preteia, nem do branco, nem do preto, né? É da raça humana. Mas ela foi dar uma explicação tirada do livro da cabeça dela. Nesse momento, essa professora, autoridade em sala de aula, disse que não, que era referente ao sal, que quem morava do lado do sal eram os mais claros, que ficava mais claro, quem morava do lado que não tivesse mar são os mais escuros. Teorias, né, do livro tirado da mente dela. Essa criança perguntou para minha filha, então, mas, prof, Clarinha, Juliana, Maria, chamou todos os coleguinhas, estou dando exemplos de nomes em geral, se tu tomasse um banho de cloro, será que tu não tiraria essa tua cor e não ficaria branca? Como se a nossa cor fosse uma sujeira. E a professora, digo aqui, não em final de turno, porque sei que o processo está indo nos autos lá, que a professora não entendeu a pergunta, mas ela entendeu porque foi no meio de uma aula. E ela já vem trazendo nos outros meses, nos outros anos, e nunca foi em final de turno. Estão se protegendo. Essa professora virou para essa criança de 13 anos, numa turma de adolescente, e disse sim. Se ela tomar um banho de cloro, sim, ela fica branca. Diante daquilo ali, nesse momento, quando essa adulta falou isso para essa criança, para minha filha, ela percebeu, como a minha filha é tímida, que ela ficou constrangida, que ela ficou cabisbaixa, e ela na hora falou, não te preocupa, querida, eu tenho um cunhado preto, não te preocupa. Querendo elencar uma familiaridade com alguém negro, dizendo que aquele ato não era racista. Então, quando uma mãe ouve isso de uma criança, a primeira coisa, eu não queria acreditar. Eu tive que, riquinha da minha filha, mas eu tive que ouvir, respirar, orar, para não voltar na sala, para não fazer nada errado, para fazer pelo certo. Falei com alguns pais, algumas mães, e fiquei triste em saber que está enraizada essa diferença de cor. Então, eu fui até a escola, esperei o dia certo, o dia da entrega de boletim, porque o meu sonho era falar na frente de todos os pais o que tinha acontecido, mas a prof não foi. Então, comecei a falar, me levaram para a diretora me acolheu, fui super bem acolhida no primeiro momento, me ouviu, disse que já sabia, deixou em entrelinhas que a professora já era um problema, e eu disse, mas ela não será mais, porque eu vou lutar com todas as minhas forças para que ela não faça isso com outras crianças. A minha filha daquele dia, Celinho, ela não foi mais uma criança alegre. Hoje eu gasto com uma terapia de socorro semanal para que ela não perca, em momento algum, a certeza de que a cor dela não vai mudar os planos dela. Então, essa escola fez o que pôde até o momento, mas então eu precisei registrar uma ocorrência, vendo que as coisas não estavam andando, afastaram a prof da sala de aula. Mas a escola é muito pequena, a prof ficou ali, como até hoje, 10 de setembro, o Estado ainda mantém a prof naquela escola pequena, olhando com olhares de aperto para o lado da minha filha, a mim, quando eu busco e quando eu levo, porque ela sabe que eu sou mãe e que está difícil eu segurar isso sem eu poder reagir da forma que realmente ela até merecia. Então, Sr. Leomar, com uma dor no meu coração, registrei, uma colega professora, né? Registrei uma ocorrência online, não fui até a delegacia, porque pai, mãe, alunos, adolescentes, quem me ouvir, existe um site, Delegacia Online. Tu entra ali, tu coloca teus dados e tu registra. Então, eu fiz isso. Mandei o e-mail para a ouvidoria do Estado e ganhei um prazo de 10 dias para que fosse solucionado. E mais 10, e mais 10, e nós estamos em 10 de setembro.
quando eu liguei, depois de 20 vezes para a advogada do Estado, depois de 20 vezes, mais ou menos, que ela me atendeu, simplesmente ela disse, calma, mãe, esse processo ele é demorado. E eu disse, mas tira essa professora daqui, afastem ela. E eu nem desejo que vá para outra escola, sinceramente, porque pobre dos outros alunos. E aqueles que não sabem os canais para denunciar, e aqueles que não habilitaram advogados, que nem eu, tive que habilitar uma lá para a delegacia, habilitei uma no processo do Ministério Público, e estou lutando e vou lutar até o último dia. E, pelo que eu soube, as sanções que estão sendo aplicadas, que está começando a desenhar o caso, por aqui, por Camaquã, é que a menina, a que fez os questionamentos, a menina é que seja punida. Claro que a família da menina tem que ser ouvida, claro que a família da menina tem que falar, né, que tem que explicar para essa menina. Mas a professora, pelo que tudo indica, ela não entendeu a pergunta. E os outros dias, ela não entendeu, quando ela teve todas essas falas, todas essa discrepância sobre o preto durante todos esses anos, ela também não entendeu. Então, aqui eu estou fazendo um apelo, gente, para todos vocês, ouvintes, eu peço para que quem está ouvindo este momento, assistindo, fecha teu olho aí, fecha. Imagina teu filho, aquela bênção de Deus que tu esperou. Imagina teu neto, teu sobrinho, afilhado, teu irmãozinho numa escola, sendo hoje exposto. Porque além dessa professora não ter saído, as turmas estão sem aula. E esses coleguinhas, já de uma idade avançada, já adolescentes, já olham hoje para minha filha como se ela tivesse cometido o crime. Como se aquela adolescente fosse a culpada, porque, na verdade, ela denunciou. E ela tem uma mãe de verdade, e essa mãe vai até o último dia lutar. E eu estou no Clique pela credibilidade que vocês têm. E eu quero usar os compartilhamentos de quem nos ouve, as redes sociais, para que chegue, então, ao governador do Estado. Sejam tomadas providências, Eduardo Leite, para que a nossa delegada de Camaquã tenha um outro olhar. Não fique só pensando que é aquela ocorrência. Nunca fui chamada ali, só fiz ocorrência. Preciso que você entenda, delegada, que você mande, me ajude a combater esse crime de racismo que ocorreu naquela sala de aula naquele dia. Promotor de justiça, eu já fiz uma denúncia, sim, no Ministério Público. Ouça essa mãe preta que aqui fala, e que a justiça seja feita. Gente, como que a situação, como que uma população camaquense faz para denunciar quando é um professor, Celinho? Quando é um diretor? Quando o preconceito vem do patrão? Mas isso tudo é possível. Nós não podemos recuar. O canal da delegacia online, .rs.gov, tu abre ele e ele é direcionado para outros crimes ali. Então, tu coloca todos os dados, sem tu precisar ir até a delegacia, daqui a pouco tu não consegue ir, daqui a pouco tu está com vergonha de ir. O site do Ministério Público, /RS ali, também pode ser até feita uma denúncia sem identificação. Peço, gente, comunidade que me conhece, meus vizinhos do Olaria, amigos camaquenses, apoiem essa luta contra essa imundície de preconceito. E não me venham professores e diretores, secretários de educação, tanto o Estado quanto o município, não me venham com o dia 20 de novembro, que é o dia que ficou marcado, sim, pela morte Zumbi dos Palmares, que lutou, sim, resistentemente contra a escravidão. Não me venham só me levar uma transista para a sala das salas de aula, para fazer bonitinhas trancinhas para falar sobre o negro. O preconceito ele tem que ser combatido diariamente. Não me venham, nada contra as transistas, porque sou trançada, adoro, uma homenagem a Cris Carrilho, amo, mas não me venham me levar isso no dia 20 de novembro para a sala de aula, como antigamente, nós ganhávamos uma folha, tu pintava de marrom, botava bombril na volta do cabelo. Isso nunca sarou essa ferida que é o preconceito. E eu estou aqui para mais de 70 mil habitantes falar.
comecem, professores, diretores, comecem a exaltar os negros daqui. Por que, quando chega no dia 20, não falam da família do seu Mamedes, do Roger, Dr. Sandro, lá do seu Adão, pai do Adam, da Cris? Por que não falar da Dona Maria da Viegas, pai da Lucida, mãe da Lucida, a Flora, criou aquele pessoal todo na luta, logo aqui no Dona Teresa do Andinho, do Noroel? Vamos ali na Getúlio falar com a Dona Tânia, mãe do Michel e do Micael. Por que não chamar a Dona Oraida do Bom Sucesso, mãe da Eliane Mancilha, diretora de um dos maiores polos de educação que nós temos, mãe do Julião e de Betão e tantos outros? Por que tem a professora Olga? Gente, nós temos tantos negros, Jaburu, Eleci, irmão do meu tio Elemar, Cezinha. Olha aquelas crianças da falecida Nara agora. Olha o Pablo, o exemplo que são a Renata, a Daiane, a neta dela agora, médica. Por que não trazer numa sala de aula de 20 alunos esse exemplo de negros que sim, venceram? Dona Marília, logo aqui, com as gurias, Janice. Por que não trazer esses negros? Meu irmão, Max Tey, empresário em Salvador. Por que não trazer essas histórias? Imaginem vocês, uma turma de 20 alunos, 2 negros na sala, 18 de pele branca. E quando tu fala do negro, tu só fala da parte ruim, tu só fala do tronco, tu só fala do laço, tu não fala em nenhum momento que o negro estuda, que o negro pode ir além, que o negro pode entrar onde ele quiser, que o negro pode pagar a conta dele, que o negro não precisa ser o coitadinho, mas o negro precisa de respeito. Contem comigo, gente, contem comigo, mães e pais, porque essa luta da minha filha me encorajou, sabe, Celinho, a seguir. Estou há 10 anos praticamente na Câmara, gosto do que faço, mas eu preciso fazer mais. Eu quero ouvir aquela mãe lá do bairro, a que ninguém deu importância. Eu quero ouvir aquela criança, aquele adolescente. E eu quero ajudar a entrar em todos esses caminhos que eu estou. É demorado. Essas denúncias que eu fiz, elas estão andando. Eu estou pedindo aqui uma celeridade para que as coisas andem em função de que essa prof tinha que ser afastada dessa escola. Para que a minha filha possa ir no banheiro sem ela estar na porta, olhando com uma cara de quem me tirou da sala de aula. Para que as outras pessoas possam denunciar. E através desse caso, Celinho, eu estou à disposição para ajudar essas mães, ajudar essas funcionárias, ajudar esses adolescentes que hoje podem estar passando por isso. Antes de encerrar, eu digo para vocês que venho aqui sem medo algum, sabe? Recebi ontem muitos questionamentos. Mas tu vai te expor, tu pode falar isso, tu pode falar aquilo. Infelizmente, ela pôde expor minha filha. Eu não posso dizer o nome dela. Eu não posso dizer o nome da minha filha. Eu não posso, hoje ainda, expor o nome da escola. Mas quero vir em outro momento, Celinho. Quero vir contar como sucedeu essa história. E eu devo satisfação só a Deus. Porque eu, Carla Bettina, já sou alforriada. Desde 1888. Então não tenho medo nenhum de falar sobre o negro. Antes de vir, ainda orei. Orei muito. E disse, Deus, não me deixa chorar. Porque a gente começa, né, a falar de filho, mexe com todas as nossas estruturas. Mas eu pedi, Deus, me dá uma palavra, algo na minha mente, que eu possa comover as pessoas e sentir o que eu estou sentindo. Mesmo você aí, que a pele não seja da minha cor. Mas eu creio que vocês estejam enxergando que nós somos seres humanos. Então veio no meu coração que resiliência não é sobre cair, é sobre o que você escolhe fazer quando você já está no chão. E eu hoje, nessa manhã, escolhi lutar até o dia que a justiça seja feita. Eu vou lutar. Bom, Carla, são muitas participações aqui também, pessoal acompanhando, depois eu vou trazer algumas, mas tu acredita também que esse acontecimento, que eu volto a dizer, lamentável, né? Lamentável, nos dias de hoje, ainda mais quando parte de uma professora, né? Que era para
está instruindo sobre todas as coisas, né? Porque eu sempre digo, o professor, para mim, ele deveria e deve ser muito mais valorizado do que ele é, porque qualquer lugar que nós estejamos, pode ter certeza que teve um professor por trás que te encaminhou, além, claro, da tua família, mas que te encaminhou para estar ali. Mas tu acredita que isso venha a ser e está sendo o estupim também para ti? E junto com outras pessoas que com certeza vão se aliando, poder estar também trabalhando para combater essa situação. Claro que, como tu disse, quando a questão é com a gente, daqui a pouco a gente é um pouco mais forte, às vezes até faz que não viu, mas quando é com filho a coisa pesa um pouco mais, né? Pesa bastante. Eu acredito que mexeu muito por ser uma pessoa estudada, né? Uma pessoa que eu ensinei meus filhos a respeitar, eu ensinei meus filhos a sala de aula, aquele que está ali na frente é a autoridade. Então, quando eu falo isso, o que ela falasse realmente seria lei. Então, quando ela fala da minha história, ela já está mexendo em algo que ela não tem lugar de fala, né? Porque ela trouxe coisas que os livros não explicam, né? E isso é o que eu posso falar no momento, porque, na verdade, a Carla Bettina, que muitos conhecem, sabe que eu não estaria nessa mansidão aqui. Eu estou por ela, porque tem olhinhos lá em casa me vendo, tem olhinhos lá em casa observando, né? E por mais que tu conheça ela, né, Carla, mais do que qualquer uma outra pessoa, tu tem a sensação, acredito, que lá dentro dela tem outras coisas que ela gostaria de falar, mas que ela acaba se retraindo, porque, como tu disse, hoje ao chegar à escola e ver os seus colegas sem a aula, daqui a pouco vem no sentimento dela de que ela é a culpada de tudo aquilo, e aí inverte os valores, né, na situação, né? Esse é todo a dor da morosidade do processo. A gente sabe, né, que tem que acontecer ritos, né? Só que essa falha do Estado, faz 2 semanas que eles vieram falar comigo e me garantiram que ela ia pelo menos, né, ser afastada dali, né? E essa falha do Estado está dando causas, né, a agravar o quadro dela. Eu tenho vários laudos, os últimos da psicóloga foi bem importante. E eu quero elencar essa nossa fala junto ao Ministério Público hoje ainda. Eu quero cortar, eu quero mandar também junto à ocorrência, pedir para a minha advogada que pegue essa nossa entrevista e leve, porque eu estou aqui de coração de mãe, puro. Não estou envolvendo partido, não estou envolvendo política, não estou... Até porque, se, na verdade, eu quisesse envolver política, eu estaria procurando deputados federais, eu estou tentando fazer o que qualquer pai e mãe faria, sem ter acesso a tanto. Estou indo pelo rito normal, mas está amoroso, está difícil. E essa bandeira que tu levanta, claro que é despertada pelo um sentimento de dor em casa, ela tem uma grande importância porque, com certeza, nós falávamos aqui no intervalo, de uma maneira ou de outra, ela vai também, no mínimo, alertar, né, sobre possíveis outras situações que pudessem vir a acontecer. Porque quando tu deixa passar despercebido uma situação dessa, as pessoas que fazem e que agem dessa maneira, elas entendem que elas continuam certas, que elas são as corretas, né? Exatamente. Então, sim. Essa é a grande importância, né, também, né? Exatamente. E se vocês ouvirem, quem ouve todo dia o Clique sabe, que este ano não teve nenhuma reportagem referente ao racismo. E vocês acham que não teve nenhum racismo diário acontecendo? Tem por horas. Só que as pessoas têm medo de falar porque nunca dá nada. Neste caso vai dar. Neste caso vai dar. Porque nos outros também darão. Porque agora eu vou pegar a frente dessa situação. Eu vou lutar todos os dias. Eu vou me municiar de muito conteúdo. Inclusive, vou abrir um WhatsApp ali para o pessoal para começar a me falar. Eu quero trazer. Tanto bater, uma hora vai acabar. E esse movimento, essa tua fala, essa tua manifestação, a gente sabe que ela vai ecoar e acaba dando voz para as pessoas que estavam silenciadas. Se Deus quiser. E que estavam passando por isso, né? Se Deus quiser. Então, essa coragem também. A Charlene Gonçalves, graças a Deus,
graças a Deus que tem quem tente resolver no diálogo. Eu já enfio a mão na cara, né? Bora, Carla. O pessoal, claro, ainda mais quando se trata de filho, a gente entende, né? Ah, só tua mãe. Sim, Tamires Trintin, só mãe que passa por isso sabe a dor que é. Graças a Deus, quando a minha passou, né? Por isso, a escola pegou junto comigo e tomou as devidas providências. Então, são muitas participações. Muitas, acredito. Muitas participações de apoio, né? Obrigada. De apoio, de entender, né, essa questão. E nós falávamos no intervalo, e também é importante fazer essa reflexão, porque o Igor estava aqui da Benoit, conversava conosco também. E, sinceramente, Carla, eu às vezes eu paro e eu não vou nunca conseguir compreender mesmo, sabe? Eu não vou conseguir compreender, porque só vai compreender isso quem realmente carrega essa coisa do racismo, porque eu não consigo entender o que consegue fazer uma pessoa fazer a outra diferente pela cor ou pela condição social, enfim, né? A gente vive num mundo que tu não precisa. Aí tu fala, não estou falando, aí não é mais o racismo, vamos falar até da homofobia. Tu não precisa, por exemplo, aceitar aquilo lá, eu não aceito, mas tu precisa respeitar. Tu precisa respeitar o outro. E o racismo, então, não é nem só uma questão de respeitar, é uma questão de ser humano, porque a gente, desde que se entende por gente, a minha família, por exemplo, e eu sei da maioria que está nos acompanhando, foram ensinados que todos somos iguais. Todos somos iguais, né? Então não tem descrição, enfim, não tem. Agora acho que pelo nome que tu falou, eu tenho certeza que deve ser. Tu falou que teu irmão é o Max Tay, né? O Max trabalhou comigo no Jornal A Visão, né? Acho que é ele, sim, né? Deve ser, né? Foi embora daí, né? Max Tay. Grande Max, né? Então, assim, ó, eu tenho um leque de amizade, de pessoas de cor, pessoas pretas, negras, né? Que eu considero tanto como qualquer outra, né? E isso eu volto a dizer, eu não consigo jamais entrar na minha cabeça como que as pessoas podem agir assim, ainda mais quando é com uma criança. Isso dói. Aí é complicado. Até hoje, nesses meus 40 anos comigo, aconteceu muitas vezes, diversas. Se eu fosse ficar contando detalhes, olha, acho que nós precisaríamos de uns 10 programas, desde tu tá limpando a janela da tua casa num bairro considerado nobre, e alguém perguntar se podia falar com o dono da casa, porque não ia acreditar que tu fosse o dono. E fora outras coisas assim mais nojentas, que nem merece a população ouvir. Não merece ouvir de manhã. Mas eu digo assim, o negro, ele sofre calado há muito tempo nessa cidade. Porque o que dói, né, Carla? Eu acredito assim, ó, pro negro, por exemplo, é que a brincadeira, mesmo às vezes sendo a brincadeira que é feita com o negro, ela não é feita da mesma forma com o branco. Então, isso como tu falou, isso que machuca. Como tu trouxe de exemplo, se tu vê um branco limpando a janela, tu não vai, talvez, perguntar se ele está, se o dono da casa está em casa. Então, algumas pessoas levam como se fosse uma brincadeira normal, enfim, entre amigos, mas não é. Tem momento, e ele machuca, né? Com certeza machuca, né? Não tem mais espaço para nós brincar mais. Não dá para brincar. Não dá para pensar naquela geração passada que tinha ainda esse viés, coisa da brincadeira, que hoje tem adultos se tratando. Não dá mais, não dá. As crianças, eu sinto elas, me perdoe os pais, se eu estiver equivocada também posso estar, eu não sou dona da verdade, eu estou trazendo a minha realidade, o que aconteceu comigo, tá? Eu sinto elas mais frágeis, eu sinto elas mais vulneráveis a falas, né? Eu sinto elas e podem mudar tudo, né? Pode mudar tudo na vidinha de uma criança, uma chave dessa aí. Então, nós como mães, humanos, formadores de opinião, que eu creio que quando eu mandei hoje mensagem que eu vinha para cá, eu alertei muitas famílias e disse, eu estarei lá. E é para ouvir, porque eu estou representando, gente, vocês. Eu estou representando aquele dia que alguém te falou alguma coisa. Eu estou aqui. E eu estarei aqui. Eu estarei, se não for aqui, mas eu creio que eu vou ter esse espaço e eu vou seguir falando, vou seguir contando. Se tu depois olhar os comentários, com certeza vai ter várias histórias ali.
que as pessoas vão se encorajar a falar. E, de repente, não se encoraja a tocar para frente. Sim. Mas eu quero, e vou honrar ela, vou poder explicar para ela que isso está sendo feito por nós, pela nossa raça, pela nossa família e por tantas outras crianças silenciadas. Na verdade, o respeito, né? Acho que o respeito. O Maurício Vargas, ele é um grande defensor, né? Ele tem, né, uma página, sim, inclusive, né? Também sigo. E é um cara que defende muito essa questão, bate, né, na questão do racismo, e ao mesmo tempo está também na luta para combater, né? Atitude preta. E ser amigo de pessoas pretas também não significa nada, para que todos entendam, né? Porque eu acho que, na verdade, né, não sei se eu também entendi o que ele quis dizer, mas amigo é amigo, não interessa a cor que é. Isso não né? quer dizer que não seja preconceituoso, não quer dizer, né, que... Tu eu sei que não é, Celinho, eu sei. Mas eu digo assim, ó, eu até para as pessoas que querem se aprofundar um pouquinho mais nessa questão, e nada melhor do que o negro falar, nada melhor do que ele falar, é ele que sofre na pele. Eu até recomendo, segue a página lá, acho que é Atitude Preta, Atitude Preta. Atitude Preta, segue a página do Maurício, que ele traz sempre uma história, eu acompanho direto uma história, enfim, e aquela coisa, né? Então, acho que a tua voz sendo ecoada é um grande passo, Carla. Pode ter certeza, com certeza é a coragem que te move. Hoje foi com a tua filha, amanhã pode ser com a filha de quem está nos acompanhando, uma mãe, enfim, qualquer um, né? Então é importante, né? Isso não... Na verdade, acho que não era para nunca ter cabido, né? Mas não cabe jamais nos dias de hoje, né? Sem sombra de dúvida. E para nós finalizar, agora tu tá seguindo, né? Aguardando esses trâmites, aguardando o Ministério Público, eu vi que tem um andamento ali do processo que eu consulto pelo número. Habilitei a Lilian Bartos, que é minha amiga e advogada, tá? Nesse caso. Carla Citrine, minha colega, deu uma mão na parte da delegacia, dá uma olhadinha lá, porque não tive nenhum chamamento dali da parte da delegacia. Escola também não me deu mais retorno, depois da reunião da Coordenadoria de Educação, que me garantiu que a prof saía 2 semanas atrás. Eu, particularmente, queria dizer que eu não tive nenhum contato visual, a não ser para buscar minha filha com essa professora, porque eu não tenho... acho que a capacidade emocional de falar com ela. Sim. Né? Então, eu prefiro que a minha advogada resolva, eu prefiro que o promotor de justiça resolva, eu prefiro que a gente faça com que a lei seja cumprida. E racismo nunca foi um criminho, uma coisinha pequenininha. Ai, está falando só do preto. Racismo é crime. É que geralmente, né, Carla? Inafiançável. O Andinho e Dani, pessoas brancas podem e devem falar sobre o racismo, mas jamais podem questionar a nossa dor. Exatamente. É verdade. Podem me ajudar compartilhando também. E tem muitos comentários aqui. A Eliane Mancila, né, que é a irmã do Julião, né? Irmã do Julião, Betão, né? nossa gestora do pior quando uma pessoa negra empresária está varrendo sua empresa, ou calçada da sua empresa, né, e geralmente confundida com a faxineira da empresa. Ela é dona. É o que tu falou antes, exatamente. Né? Então, é realmente situações que... Dói. Existem diário, e de repente as pessoas não vêm até aqui falar. E eu tive essa coragem, sei que vai ter muita gente achando que é mimimi, vou ouvir muita crítica. Eu ia justamente, antes de trazer o comentário dele, eu ia só entrar nesse ponto que, geralmente, cara, quando se ouve um caso de racismo, seja aqui, seja em qualquer lugar, qual é a primeira coisa que se imagina? Ela quer dinheiro. Ela quer dinheiro. Quer dinheiro, ela quer levar vantagem. Geralmente... Eu quero a paz da minha filha, eu quero a minha filha de volta. E isso também é uma luta, né? Para que prove que não é isso. Exatamente. Que não é isso. É que a pessoa que fez, ela pague com o rigor da lei. Com o rigor da lei. E se for no dinheiro, doendo no bolso, se ela tiver que aprender assim, que seja. A lei é que faça, né? O Maurício Vargas coloca ali, ó, sigam @atitude
Atitude Ponto Preta no Instagram. Obrigado, Celinho, pela citação. E a gente precisa, sim, de pessoas brancas dentro desse assunto, que entendam, óbvio, que não sentem a mesma dor que nós. Sim, mas tu tá junto conosco, sim, exatamente. Tu tá me dando esse espaço, para mim tu já é do meu time. E quando eu falo, assim, ó, o Maurício colocou muito bem, quando eu falo em ter amigos pretos, isso não é nenhuma, lógico, não é uma obrigação, isso é da vida. Branco, preto, porque para mim é tudo, para mim, volto a dizer, eu não tenho essa dor de vocês, mas para mim é normal. Eu tenho hoje dentro de casa, o namorado da minha filha, ele é negro. Sim, conheço. E ele sofreu isso há pouco tempo. Acredito. Ele sofreu isso há pouco tempo, aonde eu e todas as pessoas que são amigos deles, pretos, brancos, também saíram em defesa, porque a gente, quando convive, por exemplo, eu não sou preto, mas eu convivo perto, e aí tu vê a dor. Tu sente a dor, né? E aí tu sente a dor. Então, essa eu convivo questão, com muitas pessoas brancas, né? A maioria. Essa questão a gente consegue entender. Né? Mas eles sentem a minha dor. A gente consegue entender. E eu comungo bem dessas palavras que hoje são muitas aqui escritas, de que o branco ele deve estar nesse processo, sim, ele deve estar, mas claro, ele nunca vai entender a dor, né? Mas pode ajudar, mas pode ajudar. Pode ajudar repostando, pode ajudar não tendo piadas racistas, pode ajudar de diversas maneiras, né? Nós somos uma raça humana, né? Verdade. Pode ajudar. O Rodrigo Voloski, absurdo isso. Parabéns pela coragem, Carla. Estamos contigo. Obrigada. Olha, são muitos recados. Obrigada. Eu vou ler todos, Caso, viu, pode gente? ler depois, tanto no Facebook minha filha quanto lê no também. YouTube. Quanto no YouTube, eu não tenho condições de ler todos aqui, mas eu agradeço demais aí a participação, uma enorme audiência no YouTube. Amém. E também no Facebook. Amém. É o que eu precisava. Precisava desse gás para seguir e precisava disso para gente. Eu agradeço muito o espaço, viu, Celinho? O Maurício só complementa aqui, eu entendi, Celinho, te entendo. Só quis dizer que brancos devem ser amigos e antirracistas, é isso, verdade, com certeza. Apoio total, Maurício. Carla, obrigado, a gente vai seguir também acompanhando o caso. Te peço que tu possa seguir também nos informando, enfim, para que isso tenha repercussão, para que isso tenha voz, né? E como tu disse antes, o papel do Clique Camaquã é sim dar voz, né? Dar voz, às vezes, a quem parece que não tem, né? Mas com certeza vai ter voz e vai ecoar, porque, volto a dizer, não é permitido mais isso nos mundos de hoje. Obrigado, Carla. Obrigado. Bom dia a todos.